Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, missionário João Batista Ferreira na área para mais um tiroteio de Bíblia em defesa da nossa fé católica e apostólica romana. Olha, nós católicos nós não atacamos os irmãos protestantes, nós nos defendemos das suas acusações mentirosas e fraudulentas, né? Eu faço catequeses aqui de refutações, né? Às vezes com doutrina, quase sempre tem doutrina, mas a maioria das vezes é perguntas, argumentações, vídeos de pequenos ou grandes pastores que dizem heresias e esses vídeos caminham, né, na plataforma e muitos veem, alguns ignorantes pegam, que não conhecem. Quando eu falo ignorante é aqueles que não conhecem de fato a fé, sendo católico, mas não conhecem, são pagãos batizados e aí acabam migrando para essas seitas protestantes. E a gente tem esse pequeno trabalho aqui apostolado junto com a multidão, né, de pessoas bons católicos que fazem este belíssimo trabalho nas redes sociais de defender a fé católica, né? Eu creio que dentro de pouco tempo que esse meu pequeno trabalho, muitos vão se levantar, né, para defender também a santa doutrina católica, que para isso é que o batizado, né, depois de batizado, depois que recebe, que está na sua maturação de jovem, que recebe o crisma, ele tem que caminhar, né? Tem que trabalhar como uma formiguinha em prol do reino de Deus e de sua igreja, né? Prestem atenção que Jesus não fundou a igreja dele à toa, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim falou nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 16 de São Mateus, versículo 18. E você, católico, tem esta missão ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de defender esta igreja, uma única igreja. Olha, uma irmã que está nesse caminho, a família toda é protestante, ela disse que gosta de escutar os vídeos meus, mas ela tem muito atrito dentro de casa e tal, ela disse que não quer entrar nessa questão, para evitar os atritos, melhor dizendo, dentro da família. Mas eu aconselho ela a estudar mais a fé cada vez mais e cada vez mais querer beber desse pote sagrado, né? A graça de Deus que a sua igreja, só a sua igreja tem. Olha, ela me fez uma pergunta sobre a questão, que ela tem muita dúvida sobre os livros, 7 livros que os irmãos protestantes acusam-nos que não são inspirados, e esses livros, os irmãos protestantes falam, como não são inspirados, não deveriam ter na Bíblia, portanto eles tiraram da Bíblia em meados do século XVIII, século XIX, a Associação Unida Bíblica, né, Protestante, tirou. Mas o interessante é entender que a deforma protestante, a deforma que veio com o herege Martim Lutero, foi no século XV, 1517. Começou a gritar mesmo em 1521. E esses 7 livros, que eles falam que é apócrifos, eu vou falar a diferença de apócrifos para deuterocanônicos. A igreja católica chama deuterocanônicos, os protestantes chamam apócrifos. Martim Lutero usou esses livros como livros inspirados, ele não tirou da Bíblia. Quando ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, ele colocou os livros no final da Bíblia, mas não retirou do cano protestante. Só foi retirado no entre o século XVIII e XIX pela Associação Unida Protestante, depois de muitas controvérsias. Eu vou mostrar essa irmã. Os livros são Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. 7 livros, né? Prestem atenção a diferença. O que é um livro apócrifo, como relatam os irmãos protestantes? O livro apócrifo é aquele que não tem origem conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está autenticado. Mais precisamente, que não foi reconhecido como devidamente inspirado ou não está incluído no cano. Que você dá uma pesquisada aí, você vai encontrar essa questão. Mas e o que é um livro deuterocanônico? Né? Deuterocanônico, a Igreja Católica pronuncia assim, por quê? Porque
se a gente for pesquisar o que é um livro deuterocanônico, vamos cair numa tradução de Bíblia que infelizmente eu não tenho em minhas mãos. Uma Bíblia muito difícil de arrumar. Já tentei arrumar o professor Fábio, mas não consegui. A versão da Septuaginta, a Bíblia dos 70 rabinos lá de Alexandria. Porque o cano católico vem da Septuaginta, a Bíblia dos 70. É um cano completo que tem todas as situações veterotestamentárias e também a revolução que teve, né? Aquele grande conflito de Israel com os gregos no século mais aproximadamente 160 a.C., com a revolta de Judas Macabeus e seus irmãos. É justamente esse livro que a gente se encontra assim, que tem no cano da Septuaginta, Macabeus 1 e Macabeus 2. Os irmãos protestantes eles falam que aquela época foi obscura. Não, Deus não se revelou ao mundo, né? Deus não se pronunciou. E quando a gente vamos pesquisar porque são deuterocanônico, a gente dá uma pesquisadinha rápida. Refere-se a um conjunto de 7 livros que estão presentes na Septuaginta, antiga tradução grega do Antigo Testamento. O judaísmo, após o sínodo de Jâmia, concluiu rabínicos farisaicos, realizando entre o final do século I, depois de Cristo e início do século II, não considerou canônicos, bem como alguns grupos cristãos. Comunentes os protestantes foram posteriormente admitidos como autênticos pelo Concílio de Roma, em 382. Aí está falando do cano da Santa Igreja, que foi São Jerônimo, né? O bispo Jerônimo que juntou o cano do Novo Testamento e também com o cano do Velho Testamento que vem da Septuaginta. Para vocês entenderem, né, os irmãos protestantes alegam que esses livros não são inspirados, mas tudo isso tem uma maquinação deles. E a Sagrada Escritura ela já mostra por que os judeus tiraram nessa época aqui. Por quê? No ano 90 ou 100? Porque os apóstolos pregavam com a Bíblia Septuaginta, a Bíblia dos 70. Mas o ódio judaico era tão grande sobre os cristãos, era tão grande que eles acabaram tirando a Septuaginta do cano deles, tiraram os 7 livros, né? Porque eles não admitiam ter aparentemente nenhuma comparação com os cristãos. A Bíblia ela tem algumas passagens que mostram isso claramente, que eles mexeram onde não era para mexer, os rabinos judaicos, nesse concílio de Jâmia, que aconteceu no ano 90 ou 100. Vejamos o que tem na segunda carta a Timóteo. Vamos lá. No capítulo 3, versículo 16. Olha o que São Paulo colocou. Preste atenção aí. Quando se refere... Olha como os irmãos protestantes são malandrinhos. Quando se refere... Sagradas Escrituras no Novo Testamento está se referindo ao Velho Testamento, não se está se referindo ao Novo. O Novo ainda não tinha sido formado o cano, eram cartas apostólicas, né? Não estava se referindo ainda ao Novo, ao Novo, quando se refere a essa palavra Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Ela é mencionada algumas vezes. Prestem atenção o que São Paulo fala no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 16 e 17, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Paulo estava dando a entender, e Paulo teve seu martírio no ano 64, 65, aí tem umas controvérsias, estava dando a entender que não... A Sagrada Escritura, toda ela do Velho Testamento, ela era toda de uma maneira inspirada. Toda a Escritura. Paulo, quando fala esses irmãos protestantes, eles acham na cabeça deles que Paulo está se referindo no contexto geral ao Novo Testamento. Não.
Paulo se refere ao Velho Testamento e ao cano que Paulo pregava, a Septuaginta, a Bíblia dos 70 Rabinos de Alexandria. É uma história muito linda se você for pesquisar para entender a história da Septuaginta, né? Prestem atenção que São João, ele coloca tão bem no livro do Apocalipse, no capítulo 22, olha o que São João coloca. Quando São João, olha, Paulo quando escreveu aquilo ali, não se sabe a data mais ou menos. Paulo teve seu martírio em 64, 65. Preste atenção que São João, que já teve sua morte no ano 100, 95, não se sabe, ali na época que ele escreveu o livro do Apocalipse, olha o que ele colocou aqui sobre essas questões que os judeus tiraram os 7 livros. Olha o que ele colocou no versículo 18 do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem a palavra da profecia deste livro, se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas escritas neste livro. Se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa, descrita neste livro. Preste atenção, São João percebeu, ele soube que os judeus, através desse concílio de Jâmia, tiraram os 7 livros. Ah, irmão, tu tá falando como vai provar que esses livros era de fato os apóstolos falavam com ele, né? Ou vou começar pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O professor Fábio tem vários vídeos sobre essa questão. Quem quiser pesquisar aí o canal dele, Fábio Pentecoste, o ex-protestante Fábio Pentecoste, você vai lá e você pesquise e você vai encontrar vários vídeos com muito mais conteúdo. Aqui o vídeo tem que ser pequeno, não tem como eu colocar todos lá. Ele fez vários vídeos falando sobre vários livros que os protestantes falam-se que é apócrifo, e a Igreja Católica coloca como deuterocanônicos, que vem do cano da Septuaginta. E o Fábio especifica claramente, você pesquisar o canal dele, se inscreva lá, professor de Bíblia, sabe demais. Eu vou colocar aqui alguma coisa para vocês entenderem. Olha, quando no capítulo 6 de São Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo fala, quando ele está ensinando o Pai Nosso, ele fala no versículo 7 do capítulo 6, olha, nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Prestem atenção como está aqui no livro de Eclesiástico, no capítulo 7, versículo 15. Olha, é o mesmo termo e só é encontrado no livro do Eclesiástico, não foi encontrado em outra parte da Bíblia, só no livro do Eclesiástico. Consequentemente, mostra que Jesus entendia do livro do Eclesiástico e os apóstolos também. Preste atenção como está no versículo 15 do capítulo 7. Não sejas verboso nas assembleias dos anciões, não multipliqueis as palavras nas tuas orações. Agora é claro, minha gente, se vocês for pesquisar, que eu estou com 2 Bíblias, a Bíblia da Eclésia e a Bíblia Ave Maria, tem traduções com textos originais. Se você for pesquisar nessa Bíblia protestante aqui, João Ferreira de Almeida, não vai ter uma boa tradução, você não vai entender muito bem, porque preste atenção como está lá no versículo 7 do capítulo 6 de São Mateus. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios. Não useis, mas a palavra correta é não multipliqueis. Aqui dá um direcionamento claro de que os 7 livros, eles eram usados, né? E eles pregavam com eles. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou um termo que só se tem no livro do Eclesiástico. Prestem atenção, que eu vou colocar mais para vocês algumas outras citações. Não tem como eu colocar tudo, tá bom? Olha, eu vou colocar Macabeus. O livro de Macabeus, vamos falar primeiro no Hebreus. O escritor de Hebreus, ele conhecia bem o livro de Macabeus. Prestem atenção no capítulo 11, versículo 35. Prestem atenção o que falou o escritor de Hebreus. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem
ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. O que é que o escritor de Hebreus está querendo dizer? Ele está afirmando a história dos 7 irmãos no segundo livro de Macabeus. Vamos buscar aqui na Bíblia da Eclésia, no capítulo 7, versículo do 11 ao 13. Olha, o Velho Testamento, poucas, ou não sei direito, poucas, ou somente nesse livro aqui se fala na ressurreição, tá bom? Nessa ressurreição. A palavra ressurreição, ressurgir, né, de novo, né, não é reencarnação, é ressurreição, né? Aquilo que Jesus nos propôs com a sua morte e ressurreição, nos transformar depois da sua segunda vinda em corpos gloriosos como o dele. Preste atenção que os irmãos macabeus, os 7 irmãos do martírio, eles tinham essa esperança nesta ressurreição. E no Velho Testamento, o livro que fala de fato nessa ressurreição na carne é eles. Preste atenção. Versículo 11 do capítulo 7 da segunda carta aos Macabeus até o 13, até o 14. E disse afoito: do céu recebi estes membros, mas agora vos desprezo pela defesa das suas leis, esperando que ele nos tornará a dar um dia o próprio rei. Os que o acompanhavam admiraram-se o valor deste jovem, que reputava por nada os tormentos. Morto este atormentaram da mesma sorte o quarto. Eles tinham matado o terceiro, foram para o quarto, o terceiro não se importou com o sofrimento. O quarto, quando eles estava já para expirar, disse: felizes os que são entregues à morte pelos homens, esperando em Deus que hão de ser por ele ressuscitados. Porém, quanto a ti, ó rei, a tua ressurreição não será para a vida. Olha o que o quarto irmão Macabeu falou. Falou aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em São João, no capítulo 5, versículo 29. Os bons ressuscitarão para a glória, os maus para a condenação. Isso no Velho Testamento só foi falado por eles. Imagine vocês também que tem muita controvérsia sobre Baruque, né? Sobre Baruque. Baruque, ele foi um discípulo profeta, mas também foi um discípulo de um dos profetas do exílio, Jeremias. Jeremias, no capítulo 36, verso 4, fala-se de Baruque. Imagine vocês no capítulo 36, melhor dizendo, verso 4, fala no Baruque. Olha como está. Olha, mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neerias, ao qual subditado do profeta escreveu em um rolo todos os oráculos que receberá do Senhor. E em seguida Jeremias deu esta ordem a Baruque: estou impossibilitado de dirigir-me ao templo, vai até lá em dias de jejum, e tomando o rolo em que escrevestes as palavras que te ditei, lerás os oráculos do Senhor perante o povo e a gente de Judá, vinda de suas cidades. Olha o verso 8, no mesmo versículo 36, no mesmo capítulo 36 de Jeremias. Baruque, filho de Neerias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo os oráculos do Senhor, escritos no rolo. Vamos entender aqui agora um pouco dessa questão no livro do profeta Baruque. Baruque no capítulo, Baruque, Velho Testamento, no capítulo 3, vou fechar aqui, achei Baruque. Baruque no capítulo 3 vai falar sobre essa questão. Olha, no capítulo 3, logo no capítulo 1, a gente vai entender o que Jeremias falou para Baruque. Olha, capítulo 1, verso 1. Eis
o texto do livro escrito por Baruque, filho de Murias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Assadias, filho de Elcias, na Babilônia. Preste atenção que no verso 3, olha como está escrito. Leu Baruque este livro em presença de Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, de todo o povo, para que tal fim se reunirá. Prestem atenção, vou parar por aqui, mas o próprio Baruque foi relembrado em Hebreus, no capítulo 11, também no capítulo 11, verso 33, daquelas pessoas, daqueles santos, daquela nuvem de testemunho que o Velho Testamento nos mostra, né? Olha, os irmãos protestantes, eles não querem, não aceitaram o livro de Baruque. Por quê? Porque Baruque fala doutrinalmente falando sobre a questão que os mortos não estão dormindo, no capítulo 3, verso 4. Você pode buscar lá, quem tiver a Bíblia católica, porque eles acham que tirando o Baruque, eles vão tirar essa doutrina católica que fala que as almas não estão dormindo junto com o corpo, né? Eu poderia aqui dar muitos versículos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Quem quiser ficar com curiosidade, ei, irmão, para eu botar aí esses versículos desses mortos que não estão dormindo nos corpos, aí eu colocarei, tá bom? Mas eu coloquei só esses dois livros, Macabeus e Baruque, para vocês entenderem. Mas se você for pesquisar sabedoria, você vai encontrar a armadura do cristão lá. E você vai encontrar outros textos, né? Imagine que o Fábio Pentecoste, se você pesquisar lá no canal dele, você vai encontrar vários ensinamentos belíssimos sobre essa questão dos livros que foram excluídos da Bíblia protestante. Saibam que o reformador não tirou. Quem foi 300 anos para frente, a Sociedade Unida Protestante, ela tirou, mas Lutero não tirou. E quando eles falam livro apócrifo, quer dizer que não é inspirado. O católico fala livro deuterocanônico, porque vem da Septuaginta, tá bom? Salve Maria, viva Cristo Rei, que Santo Padre Pio interceda por nós. Espero que eu tenha tirado a dúvida dessa minha irmã sobre essa questão. Preste atenção, o que falou Jeremias sobre Baruque, o que falou Baruque sobre essa questão da ordem que Jeremias deu a ele. Baruque era como que um secretário, vamos dizer assim, de Jeremias naquela questão do exílio, tá bom? Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Que a chaga de Cristo nos cubra e nos guarda. Amém. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal.